Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Na nossa aula de história hoje, nós vamos conversar sobre alguns sobrenomes que se originaram através de profissões. A prática do trabalho pelo homem é uma prática muito antiga, desde a época em que a sociedade era organizada de uma forma diferente, né? Onde o homem ele vivia em grupos que eram denominadas como famílias, né? Só que ele tinha um contato maior com a natureza. Então, o que acontecia? Ele precisava sair desse grupo e caçar, por exemplo, né? Ele precisava ir atrás de alimentos, de água, tudo isso para suprir a necessidade dos seus. Então, essa prática de sair para atender determinadas necessidades, ela foi se estendendo ao longo dos anos, até chegar na forma onde a gente encontra hoje, que é o trabalho. Então, hoje a gente pode ver diversas profissões: o padeiro, a manicure, o empresário, o professor, o dentista, o médico, né? Então, todas essas profissões, ela tem uma importância para o funcionamento da sociedade. Porque quando a gente está doente, a gente vai procurar quem? O médico. Quando nós estamos precisando de um reforço na aprendizagem, quando a gente precisa de alguém para nos auxiliar no momento de aprendizagem, nós procuramos quem? Nós precisamos do professor. Quando a gente precisa cuidar de uma dor de dente, nós procuramos quem? O dentista, né? Quando a gente encontra a nossa cidade limpinha, que a gente encontra tudo organizado, é graças a quem? Aquelas pessoas que trabalham com a limpeza. Então, assim, cada setor de trabalho tem a sua importância na sociedade, certo? Quando a gente pensa no universo da nossa escola, por exemplo, nós temos a pessoa que fica na cantina, nós temos a pessoa que cuida da limpeza, nós temos os professores, nós temos a diretora. Então, você imagina a importância que cada pessoa dentro da escola tem, né, para desenvolver seu papel. Inclusive, vocês, alunos, também são muito importantes. Então, a gente precisa entender que a importância das profissões no decorrer dos anos. E essa importância é tão grande que muitas pessoas hoje carregam sobrenomes, né, que se originaram através das profissões e não fazem ideia disso. Então, hoje eu vim trazer alguns sobrenomes que fazem parte dessas denominações que surgiram através de profissões. Um dos exemplos é o sobrenome Schaffer. É um sobrenome alemão e que significa aquele que cuida de ovelhas, ou pastor, né? Nós temos um outro exemplo, que é Taylor e Carpenter, que a gente não faz nem ideia do que significa, mas são sobrenomes em inglês que significam alfaiateiro e carpinteiro, né? Nós também temos algumas personalidades brasileiras que carregam nos seus sobrenomes o ofício, né, que desenvolve. Por exemplo, deixa eu te ver aqui, Eric Bandeira. Eric Bandeira é um profissional que ele é bandeirinha de futebol, né? Então a gente vê que o sobrenome dele tem tudo a ver com a profissão que ele exerce. Paula Espelho é uma pessoa que desenvolve o trabalho de maquiagem, então tem toda essa associação. Nós temos também famosos chefes de cozinha, Roberto Ravioli e Henrique Fogaça, né? Então a gente vê que esses sobrenomes ele tem uma associação direta com a profissão que eles desempenham. Existem também sobrenomes brasileiros muito conhecidos e que a gente, se for pesquisar a origem, nós vamos ver que existe um significado, certo? Então, quando a sociedade foi evoluindo, que o homem foi conhecendo outros espaços, foi expandindo seus territórios, eles também foram ampliando as formas de trabalho. E com isso surgiram outros sobrenomes, né? Muitos sobrenomes que a gente carrega aqui no Brasil são sobrenomes de origem francesa, de origem portuguesa, que se a gente for atrás a gente vai conseguir entender, né? Italiana. Então, uns sobrenomes que são muito conhecidos aqui, por exemplo, Santos, né? Muitas pessoas têm o sobrenome Santos. O que significa esse Santos? Esse Santos é um sobrenome de origem portuguesa, que denominava todas as pessoas que nasciam no dia 1º de novembro, que é considerado o dia de Todos os Santos. Então começaram a carregar esse sobrenome e tiveram filhos, que tiveram filhos e mais filhos. E aí as pessoas de hoje em dia que carregam o sobrenome Santos pensam que é devido somente aos seus antepassados, mas se a gente for procurar, tem uma explicação, né? Outro exemplo, Oliveira, também é de origem portuguesa, mas que é muito visto aqui no Brasil. Eram aquelas pessoas que tinham grandes plantações, aqueles portugueses que tinham grandes plantações de pés de oliveiras, né? Que é um tipo de plantação.
Outro exemplo, nós temos Pereira, que eram aqueles da plantação de pera. Nós temos Silva, que eram aqueles que moravam na mata. Enfim, existem diversos sobrenomes por aí que a gente encontra e que, se a gente for buscar a origem, também tem origem religiosa, certo? E hoje eu trouxe para vocês alguns sobrenomes que se originaram através da profissão. E fica aí o desafio para vocês procurarem a origem do sobrenome de vocês, vejam se é um sobrenome originado através de profissão, de religião. Cada sobrenome ele tem uma origem, certo? E esses que eu trouxe para vocês foram os originados das profissões. Existem muitos outros, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar que existem muitos sobrenomes brasileiros originados através das ocupações que as pessoas tinham antigamente. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Realizem a leitura da apostila, porque vocês vão conseguir ter uma compreensão melhor, né, do tema da aula de hoje. Façam as atividades, não esqueçam de ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo. Um beijo e bons estudos!